Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André e eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E se teve uma coisa que eu tive a oportunidade de fazer em todos esses anos foi acompanhar a Elimination Chamber, que é uma luta que na verdade originalmente não era um especial em si, ela era uma luta que acontecia em outros especiais. Porém, é um tipo de luta que já acontece há algum tempo, foi introduzida pelo Eric Bischoff lá em 2000 e alguma coisa, quando ele fazia o personagem, o papel de General Manager do Monday Night Raw, e ele é uma luta que tem algumas diferenças que a gente precisa entender para poder compreender como é que acontecerão as lutas do especial deste sábado. Então, antes da gente falar sobre as lutas que irão acontecer, vamos explicar como é que funciona a Elimination Chamber. A Elimination Chamber ela é uma luta que acontece dentro de uma estrutura que é assemelhada a uma jaula. As lutas de jaula na WWE elas acontecem num ambiente fechado, com uma tela de metal que circuita e que é colada ao apron do ringue. Então você não tem espaço fora das cordas, os lutadores ficam presos dentro daquele ambiente e a luta ela pode ser resolvida com pinfall, eliminação ou quando um lutador escapa da jaula. A Elimination Chamber ela é diferente. Ela acontece num ambiente fechado, numa estrutura que, em vez de serem telas de metal, são correntes que são entrelaçadas e suspensas numa estrutura metálica sólida. Dentro dessa estrutura, nos quatro corners do ringue, existem quatro pods, quatro casulos com um vidro de plexiglass, na verdade é um plástico resistente, mas que sempre tem um spot que derruba um desses plásticos. O fato é que dentro desses quatro casulos entram quatro lutadores e eles vão ficar naqueles casulos esperando a vez de eles entrarem na luta. Outros dois lutadores entram no ringue e eles iniciam a luta. A luta começa com esses dois lutadores se enfrentando. A cada 5 minutos, o cronômetro vai aparecer, vai zerar, e aí o computador ele vai aleatoriamente iluminar um dos casulos, um dos quatro casulos. O casulo que foi eliminado vai ser aberto pelo juiz, que vai estar atrás, do lado de fora da Elimination Chamber, e um novo atleta, um novo lutador ou uma nova lutadora irá entrar no ringue. Assim a luta vai se desenvolver até que todos os quatro lutadores que estavam nos casulos entrem no ringue. É importante notar que a qualquer momento da luta, desde o início, quando dois lutadores estiverem se enfrentando, o lutador ele pode ser eliminado. E ele vai ser eliminado como? Por pinfall ou por eliminação. Não há desclassificação e não há count-out nesse tipo de luta. Então, a luta só pode ser vencida, ou na verdade, uma eliminação só pode acontecer por pinfall ou por submissão. Essa Elimination Chamber, essa enorme estrutura, ela circunda o ringue, mas não circunda completamente. Nas laterais do ringue, nos quatro lados do ringue, ela vai ter uma plataforma de metal que vai ficar no nível do ringue, do lado de fora das cordas, até a parte onde tem a estrutura, onde tem a câmara de eliminação, como seria a tradução livre do nome Elimination Chamber. E essas plataformas de metal, elas não têm nenhum tipo de amortecimento. A gente sabe que o ringue da WWE, apesar de ser feito de madeira, ela tem uma fina camada de lona e ela é colocada sobre umas molas. Então ela tem um pequeno amortecimento quando os atletas batem ali. Mas do lado de fora, nessas plataformas de metal, não tem amortecimento nenhum. Então qualquer lutador que sofrer algum golpe de grande amplitude e bater nessas partes de metal, vai doer e vai machucar, tá? E essa parte ela é legítima no sentido de que os lutadores eles se sujeitam a isso e muitos deles acabam se machucando na Elimination Chamber quando acontecem alguns golpes. As eliminações elas acontecem quando um lutador encosta ou submete o outro e esse encostamento, esse pinfall ou essa submissão tem que acontecer dentro do ringue, dentro das cordas. Ela não pode acontecer do lado de fora nas plataformas de metal. Não pode acontecer em hipótese nenhuma. Ela tem que acontecer dentro do ringue. O lutador ele pode utilizar o finalizador do lado de fora, na parte de metal, arrastar o
o outro lutador para dentro do ringue e fazer o pinfall, a eliminação. Se isso acontecer, beleza, a eliminação conta. Quando acontece isso, o lutador que sofre a decisão, ele é eliminado da luta. Por isso que é chamado de Elimination Chamber, ou Câmara de Eliminação, porque essencialmente é uma luta de 6 pessoas, 6 indivíduos, e uma luta de eliminação. Ou seja, você sofreu a decisão, você é eliminado da luta e a luta continua com os demais lutadores. E isso pode acontecer até a qualquer momento. Não precisa todos os lutadores entrarem no ringue para as decisões começarem a acontecer. Já aconteceu no passado, nos 2 lutadores que iniciaram a luta, acontecer uma decisão assim do nada e um lutador ser eliminado. Foi o caso do Edge, que estava lutando, se não me engano, com o Jeff Hardy e sofreu um rolamento bizarro e ele acabou sendo eliminado. E ele perdeu o título que ele tinha, que era o campeonato da WWE. Então, isso pode acontecer no começo da luta, com os 2 primeiros lutadores, ou pode acontecer a qualquer momento em que os outros lutadores estiverem adentrando o ringue. Dentro da Elimination Chamber vale tudo. Então, se o camarada quiser pular do alto de um pod, do alto de um casulo para cima dos outros, pode. Se ele quiser pular do alto da Elimination Chamber, pode. E um detalhe, por ser uma luta sem desclassificação, às vezes acontece de um lutador de fora ou passar uma arma para dentro ou ele entrar na Elimination Chamber. Em que momento que isso acontece? Quando um lutador é eliminado. E essa é uma parte importante da história. Apesar da Elimination Chamber fechar os lutadores ali dentro da câmara, quando um lutador é eliminado, a câmara é aberta para que esse lutador seja retirado do ambiente. E aí, nesse momento, às vezes acontece de uma interferência na luta, de alguém entrar e acabar atacando alguém dentro da Elimination Chamber. E isso é perfeitamente legal, porque ela é uma luta sem desclassificação. Então o cara pode tomar uma cadeirada na cabeça, não tem desclassificação, e ele simplesmente vai sofrer as consequências disso. Então, isso é muito importante porque a gente vai comentar sobre uma possibilidade que eu estou imaginando que pode acontecer na Elimination Chamber feminina desse ano. Então a luta ela vai continuar até que todos os lutadores, exceto um, sejam eliminados. O último lutador que permanecer no ringue, que fizer a última decisão, ele é declarado o vencedor da luta. No passado, a Elimination Chamber ela foi utilizada para defender títulos, tanto de simples, quanto de duplas, quanto título feminino. Isso aconteceu muitas vezes. Hoje em dia, a Elimination Chamber está sendo utilizada para lutadores decidirem quem eles irão enfrentar no WrestleMania. Então, nós teremos nessa Elimination Chamber 2 lutas, uma Elimination Chamber masculina e uma Elimination Chamber feminina. O vencedor da Elimination Chamber masculina ganhará o direito de desafiar o Cody Rhodes, porque o vencedor do Royal Rumble, Jey Uso, decidiu enfrentar o Gunther. E a vencedora da Elimination Chamber feminina ganhará o direito de desafiar a campeã mundial feminina, Rhea Ripley, porque a vencedora do Royal Rumble, a Charlotte Flair, decidiu enfrentar a Tiffany Stratton, que é a campeã da WWE. Então, tanto o Cody Rhodes quanto a Rhea Ripley irão descobrir quem são os seus adversários com base nos vencedores da Elimination Chamber, que será resolvida neste sábado, dia 1º de março de 2025. Tendo dito isso, vamos então agora analisar o card do show e ver quais são as histórias que podem surgir de interessante no show. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado na quarta-feira, então nós ainda temos o Friday Night SmackDown do dia 28 de fevereiro para mudar alguma coisa na Elimination Chamber. Mas eu acho que as lutas que estão aqui não serão alteradas. O que pode acontecer é alguma luta ser incluída na Elimination Chamber com base no que acontecer no Friday Night SmackDown. Se isso acontecer, vai ser uma luta ali do meio do card e tal, não vai ser uma luta com grande impacto de história para a Elimination Chamber e a WrestleMania. Mas se isso acontecer, nós iremos atualizar esse preview durante a live do show, se a live do show acontecer. Se não acontecer, se a gente não tiver condições de fazer a live, então no resumo nós estaremos relembrando o que aconteceu
no Friday Night SmackDown para poder contar o que aconteceu na Elimination Chamber. Beleza? Muito bem. O card da Elimination Chamber desse ano está com apenas 4 lutas, por isso que eu acho possível que seja colocada alguma luta extra. A gente sabe que no Friday Night SmackDown da semana passada teve uma historinha com a Chelsea Green, que ela falou que ela já tinha uma roupa pronta para lutar na Elimination Chamber, ela queria entrar no lugar da Bianca Belair e da Naomi, porque elas tinham sido atacadas pela Liv Morgan e pela Raquel Rodrigues, mas aí o Nick Aldis falou, não, elas vão se recuperar até o show, não precisa se preocupar com isso. A Chelsea Green falou, poxa, mas eu já tinha a roupa para isso e tal, e o Nick Aldis falou, olha, você vai ter uma luta com uma pessoa no Friday Night SmackDown, vai ser uma luta surpresa, contra uma lutadora surpresa no Friday Night SmackDown. Então, essa luta que acontecer no Friday Night SmackDown, ela pode denotar e se desenvolver em uma luta para a Elimination Chamber, caso a Chelsea Green perca. Por quê? Porque tradicionalmente, quando uma lutadora que é campeã ou um lutador que é campeão perde uma luta que não é pelo título, a pessoa que venceu o campeão ganha o direito de desafiar o campeão. Então, se acontecer da Chelsea Green perder essa luta na Friday Night SmackDown, uma luta que não for pelo título, pode acontecer da WWE, então, para ocupar um horário que ela vai ter que ocupar com o show da Elimination Chamber, acabar colocando uma luta de defesa de título norte-americano da Chelsea Green na Elimination Chamber. Então é uma possibilidade, mas aqui é uma especulação, a gente não tem certeza disso. A gente vai trabalhar com o card que nós temos hoje. E esse card ele inclui 4 lutas e mais uma entrevista. Então vamos começar com a entrevista, que é o que certamente todos estão imaginando, que é a história do The Rock, que convidou o Cody Rhodes para ser o seu campeão, ser o campeão do The Rock. Essa história começou de surpresa na sexta-feira passada, no Friday Night SmackDown, quando o Cody Rhodes foi chamado pelo The Rock. A notícia de que o The Rock iria aparecer no Friday Night SmackDown foi totalmente de surpresa, pegou todo mundo desprevenido. O The Rock apareceu no show e depois de ele falar que o WrestleMania 42, no ano que vem, iria acontecer em Nova Orleans, ele chama o Cody Rhodes e ele fala que ele deseja que o Cody Rhodes seja o seu campeão. E o que ele vai falar sobre essa situação é que ele quer utilizar toda a sua mídia, toda a sua máquina de 500 milhões de seguidores para alavancar a carreira do Cody Rhodes e dar a ele a possibilidade de ele crescer em status como o cara da companhia. E ali no meio da entrevista, né, tem aquela situação, aquela fala que chama a atenção de todo mundo. Quando o The Rock chega para o Cody Rhodes, ele fala, olha, eu quero isso. E aí o Cody Rhodes pergunta, você quer o meu cinturão? É sobre isso que você quer? Você quer meu título? E aí o The Rock chega e fala, não, eu não quero o seu cinturão, eu quero a sua alma. E aí, é claro que todo mundo ficou se perguntando o que significa isso. A verdade é que o que as pessoas que têm um pouco mais de bagagem na luta livre estão entendendo é que é uma história que, de vez em quando, a WWE ela coloca de um lutador que é instigado a ser o campeão da companhia, a ser o cara da companhia por uma figura de autoridade que, em geral, é um vilão. Essa situação começa lá na década de 90, quando o Vince McMahon ele tenta que o Stone Cold seja o seu campeão, que ele se enquadre como um cara certinho da companhia. O Stone Cold ele não aceita isso, porque ele era um cara completamente diferenciado tal, e aí com isso, no final de 98, ele acaba decidindo que o The Rock seria esse cara. Mas o fato é que essa história ela já aconteceu várias vezes na WWE, aconteceu nesse cenário em 98 com o The Rock, depois no WrestleMania 17 aconteceu uma situação semelhante, onde o Vince McMahon aparece no meio do main event do WrestleMania, entre o The Rock e o Stone Cold, e todo mundo achava que o Vince estava ali para se aliar ao The Rock, para novamente emular esse campeão da corporação, que o The Rock tinha sido em 98, novamente em 2001, mas o Vince, na verdade, ele se alia ao Stone Cold, que estava desesperado para ganhar o título estava com o The Rock, e o Stone Cold vira vilão e ele trai o público e ele bate no The Rock com a cadeira e acaba ganhando o título, e ali ele se torna um vilão, apesar de que o público não queria isso. E depois, na década de 2010, nós temos a situação em que
o Triple H já era figura de autoridade da WWE e ele tinha o Randy Orton como seu campeão e ele não queria que o Daniel Bryan fosse o seu campeão, então ele fazia de tudo para impedir que o Daniel Bryan fosse campeão e ele tinha o Randy Orton como seu campeão. Depois disso, ainda teve uma situação que viria a moldar todo o relacionamento do Seth Rollins com o Roman Reigns. Para quem não sabe, o Seth Rollins e o Roman Reigns, quando chegaram na WWE, eles fizeram um grupo chamado de The Shield, o Escudo, juntamente com Dean Ambrose, que luta hoje na AEW sob o nome de Jon Moxley. E esses três, eles invadiram a WWE, destruíram com tudo, e eles dominaram a WWE no começo, chegaram a ganhar o Dean Ambrose o título americano e o Roman Reigns e o Seth Rollins o título de duplas da WWE. E esses três, eles começaram a bater de frente com a autoridade, eles viraram mocinhos depois de um tempo, começaram a bater de frente com a autoridade, e aí no meio da situação, quando parecia que o Roman Reigns estava começando a despontar como um cara ali do grupo que poderia lutar contra a autoridade, na entrevista o Triple H ele chega e fala, olha, vocês têm que entender uma coisa, na vida você sempre tem um plano B. E aí quando ele fala isso, o Seth Rollins ele vem por trás, ele pega uma cadeira e ele bate nas costas do Roman Reigns e depois bate no Dean Ambrose, traindo os dois e se tornando um cara aliado à corporação. Depois ele veio a se tornar o campeão da corporação, o campeão da autoridade, o campeão do Triple H. Então, é uma história que seguidamente eles utilizam e eu acredito que é o que eles estão tentando emular agora com o The Rock. Por quê? Porque o The Rock ele é membro do conselho da TKO, que é a dona da WWE. Então, basicamente, o The Rock está dizendo que ele é o chefão da WWE e todo mundo lhe deve obediência. Então, a história é essa. E o The Rock ele está tentando fazer com que o Cody Rhodes se torne o seu campeão. E isso, é claro, que tem desdobramentos. Quando o The Rock fala que ele quer a alma do Cody Rhodes, ele está querendo dizer que ele quer que o Cody Rhodes deixe de viver para o público e pense nele mesmo, se tornando essencialmente um vilão. No Monday Night Raw seguinte, o Cody Rhodes ele chega a fazer uma entrevista, e esse Monday Night Raw foi o Monday Night Raw agora do dia 24, ele dá uma entrevista no ringue onde ele meio que fala que ele está pensando na proposta do The Rock por causa do que ele vivenciou com o pai dele, que teve que lutar até os 60 anos de idade no cenário independente para botar dinheiro em casa, porque ele vivia uma vida difícil, ele não enriqueceu, o Dusty Rhodes ele não enriqueceu com a luta livre, e ele, para botar dinheiro em casa, ele teve que lutar no cenário independente até os 60 anos. Então, o Cody Rhodes sempre pensa, poxa, se eu aceitar a proposta do The Rock, de repente eu não preciso passar por isso. E ele fala isso no ringue, e aí isso traz o Seth Rollins. E o Seth Rollins ele aparece no ringue e tenta botar um pouco de sentido na cabeça dele, fala que, poxa vida, como é que você faz isso comigo depois de eu ter defendido você com o meu corpo todo arrebentado contra a Bloodline no WrestleMania 40, praticamente garantindo que você ganhasse o título. Então, você tem um desenvolvimento de uma história bem interessante aí, e é bem provável que a gente tenha o Seth Rollins se envolvendo nesse diálogo entre o Cody Rhodes e o The Rock. Eu acredito que o que vai acontecer na Elimination Chamber é que o Cody Rhodes ele vai simplesmente se recusar, ou vai recusar a proposta do The Rock ali no ponto. Agora, a gente não sabe se alguém vai aceitar, né? E se esse aceite irá acontecer na Elimination Chamber, né? Porque faria sentido que uma pessoa que está envolvida na Elimination Chamber aceitasse a proposta do The Rock e, com o apoio do The Rock, enfrentasse o Cody Rhodes na WrestleMania. Então, essa é uma possibilidade que surge com base nessa história nova em folha. Ela aconteceu no Friday Night SmackDown no dia 21, ou seja, não tem nenhuma semana, e é totalmente imprevisível. Tem algumas pessoas que a gente olha na Elimination Chamber e a gente diz, olha, essa pessoa é possível que seja uma pessoa interessante para aceitar essa proposta do The Rock, ou que pelo menos dê ouvidos e no WrestleMania essa decisão aconteça, surja a partir do momento que a questão for resolvida na luta. Então, eu acredito que o Cody Rhodes vai negar essa proposta do The Rock, vai fazer uma média ali, mas ele vai negar, e haverão consequências, e essas consequências podem ser com o The Rock ou apoiando o desafiante ao título mundial contra o Cody Rhodes no WrestleMania 41, ou pode ser que seja algo relacionado com dois lutadores que vão ser aliciados pelo The Rock
até a WrestleMania, e aí na WrestleMania um deles irá aceitar a proposta do The Rock, se tornar um mega vilão e, consequentemente, provavelmente manter ou ficar com o título mundial da WWE. Então é uma história que vai ser bem interessante da gente acompanhar, mas eu acho que ela não se resolve no Elimination Chamber nesse fim de semana. Tirando a entrevista do The Rock com o Cody Rhodes, nós teremos 4 lutas no card da Elimination Chamber. E uma delas é mais uma luta para a galera. É a luta entre a Tiffany Stratton e a Trish Stratus contra a Nia Jax e a Candice LeRae. A Trish Stratus, para quem não sabe, é uma estrela canadense, uma celebridade no Canadá. Ela é uma ex-lutadora da WWE. Ela começou em 2000 como uma lutadora que era uma acompanhante para outros lutadores e outras duplas no ringue. Depois disso, ela teve uma história que ela se envolveu com os McMahon de 2000 até 2001. Mas a partir de 2001 ela passou a lutar como uma lutadora legítima. E ela foi uma das lutadoras que foi a responsável por tornar a luta feminina como algo verdadeiro, algo legítimo, participando de lutas, por exemplo, na WrestleMania 18 já, como uma lutadora que dava o seu sangue, lutava o tempo necessário. Ela, juntamente com a Lita, com a Jazz e com a Victoria, ela formou um núcleo que alavancou a luta livre feminina, saindo do cenário da Attitude Era, de lutas hipersensualizadas, onde as mulheres eram tratadas apenas como uma forma de entreter o público masculino, para lutadoras que verdadeiramente estavam ali para apresentar os seus talentos no ringue. E ela lutou na WWE aproximadamente até 2005, 2006. Depois disso, ela começou a lutar de uma forma mais esporádica, ficou muito tempo fora da WWE, fez muito trabalho de modelo no Canadá e tal. Recentemente, ela estava apresentando como uma das juradas o programa Canada's Got Talent, que é a versão canadense do programa America's Got Talent, um programa que ficou muito famoso aqui no Brasil pelos cortes com os Golden Buzzers, que são uma forma do competidor se levar até os programas ao vivo, enfim. A Trish, ela é uma celebridade no Canadá, é uma lutadora competente, lutou recentemente na WWE em 2022, ela esteve envolvida na WWE de novo, e agora ela vai voltar como uma participação especial num show que acontece na sua cidade. Ela é oriunda de Toronto, então essa luta dela e da Tiffany Stratton, que é a campeã da WWE, contra a Nia Jax e a Candice LeRae, é uma luta para a galera, é uma luta para a galera vibrar com o fato de que a Trish Stratus está de volta. Então eu acredito que vai ser uma vitória dela e da Tiffany Stratton. A Tiffany está ganhando popularidade a cada dia que passa, e eu acredito que as duas irão vencer. Agora, o que vai acontecer depois da luta é um mistério. Eu acredito que a luta não vai se encerrar aí, talvez a Nia Jax ela resolva atacar a Tiffany Stratton, até porque parece que elas vão fazer uma luta pelo título a seguir. Então, eu acredito que vai ter alguma forma de vingança ali da Nia Jax, mas talvez para animar a galera, a Tiffany e a Trish vão conseguir afastar a Nia Jax e vão garantir a vitória e o apoio da galera. Nós também temos uma outra luta, que na verdade não vai ser uma luta, vai ser uma briga entre o Kevin Owens e o Sami Zayn. A luta é uma luta conhecida como uma luta não sancionada, pelo menos eles estão vendendo como uma luta não sancionada. E o que significa uma luta não sancionada? É um tipo de luta que é raramente utilizado na WWE. O exemplo mais famoso foi a primeira luta do Shawn Michaels, depois que ele voltou de contusão, no ano de 2002, quando ele fez uma luta contra o Triple H, que foi uma luta não sancionada. E na verdade é uma briga. Tá? Por quê? Uma luta não sancionada não tem juiz, não tem regra, não tem nada. É uma briga entre os dois, vai acontecer por todo lado, vai acontecer em todos os cantos da arena e, basicamente, não vai ter resultado. O resultado vai ser o lutador que ficar em pé por último vai receber a adulação da galera e vai ser declarado o vencedor, entre aspas. Por que eles fizeram esse tipo de luta? Porque isso não vai se encerrar aqui. Essa história do Kevin Owens com o Sami Zayn não vai se encerrar na Elimination Chamber. A minha aposta é que esses dois irão levar essa história até a WrestleMania e a minha aposta é que eles irão resolver os problemas deles numa luta Hell in a Cell, uma luta na jaula,
naquela jaula diferenciada que ela não é colada no apron, mas ela é afastada do apron do ringue, para que os atletas tenham acesso a armas debaixo do ringue. É uma luta sem desclassificações e é uma luta geralmente utilizada para encerrar esses tipos de confusões, de conflitos entre os lutadores. Então eu acredito que essa briga ela vai, na verdade, desembocar numa luta na WrestleMania e muito possivelmente numa Hell in a Cell, que é um tipo de luta muito utilizado para resolver essas questões. E qual o resultado que eu acho que irá acontecer? Bom, é imprevisível. Se a luta ela vai realmente apontar para uma luta na WrestleMania e uma luta que vai resolver o conflito de vez, eu acredito que o Kevin Owens, de alguma forma, ele vai sair por cima. Então, possivelmente o Kevin Owens vai sair por cima nessa briga, o Sami Zayn vai sair mais acabadinho dela, ele vai passar um tempo fora para vender as contusões que ele sofreu. Talvez o Kevin Owens se meta em alguma historinha aí nesse meio tempo, e aí depois o Sami Zayn vai voltar e vai reintroduzir o conflito entre eles, apontando para a WrestleMania e possivelmente para o Hell in a Cell. Fora essas duas lutas, o que nos resta são as duas Elimination Chambers, as duas lutas na câmara de eliminação. Vamos comentar primeiro sobre a luta feminina, que é uma luta que não traz tantas consequências para o main event da WrestleMania quanto a luta masculina. São 6 lutadores, como sempre, na Elimination Chamber são 6 lutadores. No cenário feminino nós temos Liv Morgan, Bianca Belair, Alexa Bliss, Bayley, Naomi e Roxanne Perez. Bom, primeira coisa que a gente precisa pensar na Elimination Chamber. Geralmente eles escolhem um lutador para ganhar cartaz, ganhar cancha com movimentos de grande amplitude, saltando dos pods, fazendo movimentos espetaculares para animar a galera. Eles costumam fazer isso para testar a forma como o público vai reagir a esses lutadores. E em alguns casos, nós temos situações em que esses lutadores se tornam grandes estrelas. No caso do ano passado, nós vimos isso acontecer com a própria Tiffany Stratton. Ela ainda não era campeã, ela luta na Elimination Chamber e a luta que ela faz é uma luta simplesmente brilhante. Ela tem movimentos espetaculares no ringue, ela chega a dar um senton bomb do alto de um dos pódios sobre as lutadoras. Foi uma coisa inacreditável. Muita gente não conhecia a Tiffany Stratton até ali, porque poucas pessoas que são fãs da WWE acompanham a NXT, e a Tiffany havia acabado de subir da NXT, ela subiu em janeiro de 2024. Então, a performance dela na Elimination Chamber fez ela se tornar a estrela que ela é hoje. E isso acabou fazendo com que ela alavancasse a carreira dela ao ponto de ela se tornar campeã da WWE tão rápido. Então, dessas lutadoras, a lutadora que eu acho que tem mais capacidade de ganhar essa moral da companhia para se apresentar dessa forma e ganhar cancha perante o público é a Roxanne Perez, que está subindo da NXT definitivamente agora. Ela já havia sido draftada no ano passado, mas ela voltou para a NXT, ficou um tempo na NXT de novo, e agora ela definitivamente está vindo para o roster principal depois do Royal Rumble. Então, a Roxanne Perez, ela é uma atleta jovem, mas que tem movimentos de grande amplitude, de grande impacto, e eu acredito que ela vai acabar tendo os melhores momentos na luta, os melhores highlights da luta vão ser dela. Mas ela não vai vencer, assim como aconteceu com a Tiffany Stratton, eu acredito que a Roxanne Perez não vai vencer. Das outras 5 lutadoras, eu descarto, desde já, a Alexa Bliss e a Bayley. Eu acredito que as duas vão ter algum impacto na luta, mas eu acredito que talvez a Bayley seja uma das primeiras eliminadas, eu posso estar enganado, mas eu acredito que ela vai ser uma das primeiras eliminadas. A Alexa Bliss, ela deve ganhar uma moral, porque ela está voltando agora de contusão e ela tem uma persona muito interessante, mas eu também não acho que ela irá vencer a luta. O que eu acredito que possa acontecer é que a luta fique entre a Bianca Belair, a Liv Morgan e a Naomi. E isso vai desembocar na história que a WWE está querendo vender sobre a Jade Cargill. A história entre as três, ela vem de alguns meses atrás, quando a Jade Cargill ela foi atropelada e sofreu uma contusão. Claro que essa é uma história que aconteceu no programa,
e ela é oriunda de uma necessidade que eles tiveram de tirar a Jade Cargill da televisão por causa de uma contusão não informada que ela sofreu. E a história começou a se desenvolver em quem foi que atacou a Jade Cargill. Eles já fizeram histórias assim no passado, a mais conhecida foi quem atacou Stone Cold em 99, quando ele precisou se afastar por conta de contusão. Fizeram uma história semelhante, em que ele também foi atropelado por alguém que ninguém sabia quem era. E a história se desenvolveu quando ele retornou à WWE em 2000, e aí foi descoberto que quem atropelou o Stone Cold foi o Rikishi, que é o pai dos Usos, né, do Jimmy Uso e do Jey Uso, mas depois acabou sendo descoberto que o Rikishi ele foi contratado pelo Triple H para atacar o Stone Cold. Então, essa história já aconteceu no passado, em outras situações, em outras instâncias, e está acontecendo agora de novo, e fica a pergunta quem atacou a Jade Cargill. E a gente tem comentado nos vídeos que a WWE ela tem feito duas histórias em paralelo e vai resolver essa história mais para frente. Ela está deixando em suspense. Quais são as histórias? Você tem a história fácil e você tem a história complexa. A história fácil vem de um vídeo que foi apresentado pelo Nick Aldis, onde no momento que a Jade Cargill está sendo colocada na ambulância, a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues aparecem de lado, assim, passando pela cena. Então, a história fácil seria de que a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues teriam atacado a Jade Cargill para tirar ela do cenário, para que a Bianca Belair tivesse uma outra lutadora mais fraca no lugar, e assim elas tivessem condições de ganhar o título, coisa que elas conseguiram no último Monday Night Raw desse dia 24 que passou. Se você quiser ver o review desse show, você pode ver o card que irá aparecer aqui na tela nesse exato momento. Se a WWE quiser seguir por esse caminho, é um caminho fácil. São lutadoras vilãs que conseguiram o que queriam. Quando a Jade Cargill voltar, ela vai chegar e vai falar, olha, foram essas duas que me atacaram, vamos nos juntar de novo, a Bianca Belair e a Jade Cargill vão se juntar e vão enfrentar a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues pelo cinturão. Só que tem o caminho complexo, tem a história mais interessante, que tem feito as pessoas conversarem mais. A história mais interessante que está se delineando é de que a Naomi teria atacado a Jade Cargill. Por quê? Não sabemos. Mas algumas pistas surgiram nessas últimas semanas, principalmente uma entrevista com a Naomi e a Bianca Belair, onde a entrevistadora perguntou para as duas o que elas achavam do vídeo que havia sido exibido no Friday Night SmackDown da Liv Morgan e da Raquel Rodrigues, e perguntando se elas achavam que as duas haviam atacado a Jade Cargill. E aí a Naomi, imediatamente, ela toma a palavra, toma a frente e fala, eu não acho, eu tenho certeza que foram elas que atacaram. Então a forma como foi colocada transparece um desespero, entre aspas, da Naomi de querer dirigir a culpa da situação para a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues, sendo que as duas falaram nesse último Monday Night Raw para o Judgment Day, para o grupo delas, de que elas não tinham nada a ver com o ataque da Jade Cargill, falaram naturalmente. Então, a gente precisa perceber essas pistas de que pode ser realmente que a Naomi tenha atacado a Jade Cargill. Por que isso? Para tomar o lugar dela junto com a Bianca Belair e conquistar o título de duplas femininas, coisa que ela conseguiu, sendo que agora, na última segunda-feira, elas perderam. Só que agora, nos últimos dias, surgiu uma história mais escalafobética ainda, que o pessoal que gosta de fazer fantasy booking, que é justamente pensar histórias interessantes que poderiam levar a situações interessantes para frente, pensou. E eles pensaram o seguinte, e se na verdade quem tiver atacado a Jade Cargill, na verdade tenha sido a Bianca Belair? Por quê? Pela inveja do fato de que a Jade Cargill veio para a WWE e estava adquirindo uma atenção enorme e uma promoção enorme por parte da companhia. Então a Bianca, por inveja da Jade Cargill, atacou ela, tirou ela de jogo e chamou alguém para ficar ao seu lado que atrairia menos atenção, que no caso seria a Naomi. Então essa é uma possibilidade que surgiu, mas ela não transparece nas falas que estão sendo apresentadas nos shows. A WWE ela não é tão subversiva assim quando ela apresenta uma história. Ela tenta apresentar uma história que faz sentido ao longo das semanas. Então, eu acredito realmente que
tudo está caminhando para ter sido a Naomi a atacar a Jade Cargill. E aí isso pode ter consequência na Elimination Chamber. Por quê? Porque, como eu disse para vocês no começo do vídeo, na Elimination Chamber, quando um lutador é eliminado, a porta da Elimination Chamber se abre. E aí, nesse momento que a porta se abrir, pode acontecer da Jade Cargill voltar, sair, sei lá, da plateia, de algum lugar, entrar na Elimination Chamber e atacar a Naomi. E aí, ao fazer isso, ela mostrar que ela sabe que foi a Naomi que atacou ela. E eu até acredito que ela vai fazer isso num cenário em que a Liv Morgan e a Naomi vão estar frente a frente, as duas. E aí, quando a Jade Cargill tiver a chance de aparecer e atacar a Liv Morgan, ela vai atacar a Naomi, causando a eliminação da Naomi, com a Liv Morgan fazendo o pin na Naomi. Eu acredito que se eles quiserem trazer a Jade Cargill de volta na Elimination Chamber, vai ser assim que vai acontecer. E com isso a Naomi vai ser eliminada. Eu não acho que ela vai ter chance de vencer a Elimination Chamber. E aí a Elimination Chamber ficaria entre a Liv Morgan e a Bianca Belair, remontando a história que tem a Jade Cargill como pano de fundo. E considerando que a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues acabaram de ganhar o título feminino em cima da Bianca Belair e da Naomi, eu acredito que a Bianca Belair vai acabar se vingando dessa derrota, vai derrotar a Liv Morgan e vai vencer a luta, se encaminhando para enfrentar a Rhea Ripley na WrestleMania, numa luta que vai acontecer pela primeira vez na história da WWE. São duas lutadoras extremamente competentes, que têm excelente qualidade de microfone de ringue e que com certeza é uma luta que tem capacidade para roubar o show na WrestleMania. E não duvidem se essa luta acabar sendo colocada no main event do sábado da WrestleMania. Porque o main event do domingo com certeza vai ser o Cody Rhodes contra o seu oponente. Mas eu acredito que a luta da Rhea Ripley com a Bianca Belair tem cancha para ser o main event do sábado. E o Gunther e o Jey Uso serem colocados numa outra posição do card. Tendo dito isso, saímos da luta da Elimination Chamber feminina e vamos para a Elimination Chamber masculina. A Elimination Chamber masculina ela vai ser disputada pelo John Cena, CM Punk, Drew McIntyre, Logan Paul, Damian Priest e Seth freaking Rollins. E essa luta é a luta mais imprevisível dos últimos tempos, na minha opinião. A WWE ela já mostrou que ela está disposta a fazer surpresas, porque ela já mostrou isso no Royal Rumble, quando as casas de apostas apontavam para o John Cena antes do dia do show, e nos últimos 2 dias antes do show, o movimento financeiro foi para o CM Punk, as pessoas começaram a apostar no CM Punk, e no final das contas, quem venceu a luta foi o Jey Uso. Então, a WWE, ela tá com uma pegada de surpreender. Mas nós temos tantas histórias aqui nessa Elimination Chamber que fica muito difícil prever o que vai acontecer. A única coisa que eu garanto para vocês é que o Logan Paul não vai vencer. Mas eu acho que ele vai ser o cara que vai ser a estrela da luta com os seus movimentos. Eu acredito que ele vai pular do alto do pódio, ele vai pular do alto da grade, ele vai dar um jeito de incluir o soco inglês na luta. Eu acredito que ele vai para cima do Drew McIntyre, vai ter uma história, porque ele tem uma história com o Drew McIntyre, então eu acho que ele vai para cima do Drew McIntyre. Então vai ter uma situação aí entre os dois. Mas o Logan Paul não vai vencer a luta. Por mais que tem alguns fãs dele no YouTube que acham que ele poderia vencer, eu sinceramente não acho que ele vai vencer a luta, então eu tiro ele da jogada. Eu também tiro o Drew McIntyre pelo simples motivo que ele venceu no ano passado. Né? Ele venceu a Elimination Chamber no ano passado, ganhou o direito de lutar pelo título mundial da WWE, ele ganhou o título mundial na WrestleMania, mas depois o Damian Priest usou o contrato do Money in the Bank e derrotou o Drew McIntyre no show. Então, eu acredito que o Drew McIntyre, por ter vencido no ano passado, não vai vencer de novo esse ano. E é possível até que ele seja o primeiro eliminado, para manter essa ideia de que ele está sendo injustiçado, de que ele tem sofrido assim, umas derrotas assim, meio surpreendentes, né, como aconteceu agora contra o Jimmy Uso recentemente. Então, eu acredito que o Drew McIntyre também não será o vencedor dessa luta.
O Damian Priest, ele é um lutador intrigante, ele já foi campeão mundial, é um lutador intrigante para a Elimination Chamber, mas existem outras histórias mais interessantes que fazem mais sentido nesse momento para o campeonato da WWE e para enfrentar o Cody Rhodes na WrestleMania. Então eu acho que também não é o momento do Damian Priest, eu não acho que ele irá vencer a Elimination Chamber. Eu acredito que ele também vai ser um dos primeiros eliminados, se ele não for o primeiro, vai ser o segundo. Tá? Eu acho que o Logan Paul ele vai durar um pouco, mas eu acho que esses dois, tanto o Drew McIntyre quanto o Damian Priest, não receberão essa chance, então eu acho também que o Damian Priest não irá vencer a Elimination Chamber. Sobram então Seth freaking Rollins, John Cena e CM Punk. Bom, o Seth Rollins, ele está envolvido com uma história com o Roman Reigns. Se vocês se lembrarem, depois do Royal Rumble, quando os dois foram eliminados, o Seth Rollins e o Roman Reigns, o Seth Rollins deu um stomp na cabeça do Roman Reigns nos degraus do ringue. E isso acabou fazendo com que o Roman Reigns ficasse fora da WWE até agora. Há a possibilidade do Roman Reigns voltar nesse Elimination Chamber e atacar o Seth Rollins dentro da Elimination Chamber naquele momento que um lutador estiver saindo. É possível. Não acho que vai acontecer, mas é possível. O fato é de como ele está envolvido nessa história com o Roman Reigns, e eu acho que isso vai se desenvolver para uma luta na WrestleMania, eu acredito que o Seth Rollins também não irá vencer a Elimination Chamber. E aí sobram o John Cena e o CM Punk, que são as duas maiores histórias para o main event do WrestleMania. Os dois têm motivos especiais para estarem no main event da WrestleMania. No caso do CM Punk, o motivo é que ele nunca teve a chance de fazer o main event da WrestleMania. Quando ele era o campeão e quando se imaginava que ele poderia ter essa chance, foi um ano em que o John Cena e o The Rock já haviam combinado, eles haviam feito o main event do WrestleMania 28, uma luta que ia ser a única na história. E aí no dia seguinte, no Monday Night Raw, eles se desafiaram para uma revanche no 29. E aí eles ficaram durante o ano inteiro falando um contra o outro, e quando chegou no Royal Rumble daquele ano, antes do WrestleMania 29, o CM Punk enfrentou o The Rock, e o The Rock ganhou o título do CM Punk, roubando a grande chance do CM Punk de ser o main event da WrestleMania, porque o CM Punk ele havia feito um reinado impressionante, e ele tinha tido assim, um reinado como campeão muito bom naquele período. Mas naquela época se entendeu que a luta mais interessante para o main event da WrestleMania era o The Rock contra o John Cena, como uma revanche do ano anterior, e aí eles transmitiram o título do CM Punk para o The Rock, e o The Rock defendeu o título contra o John Cena no WrestleMania 29 e perdeu. E o John Cena acabou se tornando novamente campeão da WWE no WrestleMania 29. Então, o CM Punk, depois disso, ele acabou deixando a WWE em 2014, antes do WrestleMania 30, ele deixou a WWE, ficou muitos anos longe da luta livre, voltou na AEW e depois de alguns anos lutando na AEW, saiu da AEW e agora voltou para a WWE naquela cena chocante no Survivor Series de 2023 que a gente já conhece. O fato é que o CM Punk ele tem essa história de que ele nunca fez o main event da WrestleMania por trás dele, um movimento dos fãs de quererem que ele tenha esse momento. Só que ele está, de novo, enfrentando uma figura que é uma lenda da WWE, que é o John Cena. E a história é tão impressionante quanto a história do CM Punk, que é o fato de que o John Cena ele está empatado com o Nature Boy Ric Flair com 16 títulos mundiais. É preciso que a gente diga que o Nature Boy Ric Flair ele é considerado 16 vezes campeão mundial, somando os títulos dele da WWE com a WCW. Então, ele teve tempo na WWE, mas ele, na verdade, na WWE só ganhou 2 campeonatos mundiais. Os outros 14 foram na NWA e na WCW, que foi a herdeira espiritual da NWA. Então, o que acontece? Nós temos uma situação em que, se o John Cena vencer o campeonato mundial, ele passa a ter 17 títulos, todos eles na WWE, 17 títulos mundiais. E isso quebraria o recorde do Nature Boy Ric Flair.
Então, nós temos um lutador que nunca fez o main event do WrestleMania contra um lutador que está buscando o recorde da WWE de títulos mundiais. E a gente não sabe o que vai acontecer. Assim, o óbvio que seria a mega luta para o main event do WrestleMania seria o John Cena enfrentar o Cody Rhodes. Seria a luta mais interessante para o main event do WrestleMania, até para fora, porque o John Cena, a gente sabe, ele é uma estrela de Hollywood. Só que não é a luta que eu gostaria. A luta que eu gostaria seria do Cody Rhodes com o CM Punk tendo um momento dele de WrestleMania, derrotando o Cody Rhodes e se tornando o campeão da WWE. E aqui entra o The Rock na história. Por quê? O The Rock, ele pode tentar convencer o CM Punk a aceitar a proposta dele de ser o campeão do The Rock. E o CM Punk, ele pode, no desespero de se tornar novamente campeão da WWE, aceitar a proposta do The Rock como o Stone Cold aceitou a proposta do Vince McMahon no WrestleMania 17. Então, essa possibilidade, considerando a história do The Rock, que apareceu agora do nada, faz mais sentido de tornar a luta mais imprevisível sobre quem irá aceitar a proposta do The Rock do que se for uma luta entre o Cody Rhodes e o John Cena. Sendo que no caso do Cody Rhodes com o John Cena, é mais provável que a história ela gravite apenas na cabeça do Cody Rhodes, porque, cara, o John Cena está de saída, vai se aposentar, ele não vai se tornar vilão se aposentando, saindo da WWE, a não ser que, na verdade, essa história toda seja fajuta e ele não esteja se aposentando, ainda vá ficar mais um tempo na WWE, e aí resolva se tornar vilão. Mas eu acho que o cara tá de saída, tá aposentando, ele nunca foi vilão desde que ele abandonou o Doctor of Togonomics no WrestleMania 21, quando ele ganhou o cinturão mundial. Então, assim, sinceramente, eu não acho que vai ser o John Cena que vai aceitar a proposta do The Rock. Então, se for uma luta Cody Rhodes e John Cena, vai ser o The Rock falando na cabeça do Cody Rhodes o tempo todo para aceitar a proposta dele, para ele conseguir derrotar o John Cena e impedir o 17º título do John Cena. Se o Cody Rhodes vai aceitar ou não vai aceitar é outra história. Agora, numa luta entre Cody Rhodes e CM Punk, a coisa se torna totalmente imprevisível, porque o The Rock poderia oferecer os seus serviços para os dois. E aí poderia acontecer de um deles aceitar durante a WrestleMania, numa cena que emularia muito o que aconteceu no WrestleMania 17. O que vai acontecer? Não sei. Mas eu hoje estou propenso a acreditar que a WWE vai partir para Cody Rhodes contra John Cena e o CM Punk vai ser deslocado para a história do Seth Rollins e o Roman Reigns e vai apontar para uma luta de ameaça tripla. Tem gente que está apostando numa luta de ameaça tripla entre CM Punk, Seth Rollins e Roman Reigns. Seria uma luta de consolação para o CM Punk, ainda não seria a consagração dele para o main event da WrestleMania. Se ele se mantiver saudável, talvez coloquem ele como vencedor do Royal Rumble no ano que vem. Mas a gente não tem certeza disso. Então, o que eu acredito é que o mais provável hoje, e o que muita gente tem falado, é Cody Rhodes contra John Cena, CM Punk contra Seth Rollins contra Roman Reigns. E aí entra, se for essa luta, CM Punk, Seth Rollins e Roman Reigns, entra uma história de que o CM Punk falou que o Paul Heyman deve um favor para ele. Então, pode ser que o CM Punk de alguma forma cobre esse favor. E de repente pode até ser que ele cobre esse favor na Elimination Chamber, do Roman Reigns entrar e atacar alguém e dar a vitória para o CM Punk. Pode acontecer. Acho difícil, mas pode acontecer. Então, o fato é que para a Elimination Chamber masculina, o cenário está mais nebuloso. Da feminina, as pessoas estão apostando muito na Bianca Belair, mas da Elimination Chamber masculina,
ou John Cena ou CM Punk, eu não ficaria surpreso se um dos dois vencessem. Qualquer um dos outros 4 que vencer, Drew McIntyre, Logan Paul, Damian Priest, eu ficaria completamente surpreso, eu não acho que nenhum dos 3 vai vencer. E o Seth freaking Rollins, se vencesse a Elimination Chamber, eu ficaria mais ou menos surpreso, mas também poderia ser um cenário em que o The Rock poderia botar a caraminhola na cabeça do Seth Rollins e no final das contas ele se mostrar hipócrita e se tornar novamente o campeão da autoridade, como ele já foi no passado, para derrotar o Cody Rhodes. Beleza, gente? Então, essa Elimination Chamber vai ser muito interessante, vai ter muita coisa legal, muita história interessante e está apontando para um WrestleMania que vai ser inacreditável, com várias lutas interessantes e com certeza vai ser um show que está sendo construído para ser um show espetacular esse ano. A gente não tem visto nenhuma história com uma luta que pareça que não vai ser boa. No ano passado a gente já desconfiava que a luta do Jimmy contra o Jey Uso ia ser uma porcaria e foi. Agora, para esse ano, o que a gente está vendo é um cenário de várias lutas interessantes e a gente pode ter um WrestleMania simplesmente espetacular. Então, para a gente descobrir o que vai acontecer nesse cenário, a gente precisa assistir o Elimination Chamber. Então, até sábado, se a gente conseguir fazer a live, ou até a semana que vem, quando a gente fará um recap do Elimination Chamber, e aí nós vamos começar a destrinchar tudo o que aconteceu e irá falar sobre quais são as histórias que estão sendo delineadas para o WrestleMania 41. Valeu, galera? Então, não deixe de fazer todas aquelas coisas que todo mundo pede aqui no YouTube. Não deixe de se inscrever, de clicar nas notificações, não deixe de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, criticar, falar, tudo isso ajuda o nosso canal. E não deixe de assistir os outros vídeos do nosso canal que irão aparecer aqui no canto da tela. E a gente se vê sexta, Friday Night SmackDown, se conseguimos fazer a live, sábado, Elimination Chamber, se não nós conseguimos fazer a live. Já temos uns inscritos, agora a gente só precisa da estrutura. Então, até lá, um grande abraço para vocês, valeu, a gente se vê.